Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Glécia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós iremos estudar a Revolução Francesa. Então, pega papel e caneta, vem comigo e roda a vinheta. A Revolução Francesa foi um movimento que ocorreu na França, tendo início em 1789, quando a burguesia ascendeu ao poder, e perdurando até 1799, quando Napoleão Bonaparte deu golpe de 18 de Brumário. Então, foi um movimento que perdurou ali por cerca de 10 anos. E hoje nós iremos analisar quais foram as principais características, as principais mudanças e também o que foi que favoreceu, o surgimento desse movimento. Até porque nós não podemos esquecer que pensar em revolução é justamente se ater para um processo de mudanças profundas, de mudanças radicais, de mudanças estruturais. E nós iremos perceber ao longo da aula que a Revolução Francesa contou com várias mudanças que refletiram, seja no âmbito político, econômico, social, ou seja, que refletiu nessa sociedade como um todo. Mas antes de adentrarmos num conteúdo propriamente dito, é interessante entendermos qual foi o contexto que antecedeu a Revolução Francesa. Quais foram os fatores que acabaram favorecendo a eclosão da Revolução. Então, assim, pensando primeiramente no aspecto político, a França tinha uma monarquia absolutista. Mas o que quer dizer a monarquia absolutista? Bem, significa que o poder, que as decisões estavam centradas na figura do rei. Até porque o rei era visto como um poder divino na terra. Então, com isso, as decisões políticas, econômicas, sociais, tudo estava de acordo com os interesses do rei. Inclusive, eu vou trazer até aqui uma citação desse livro que fala sobre a história da cidadania, um livro muito bom para entendermos vários acontecimentos que foram sendo desenvolvidos ao longo do processo histórico. E nós temos aqui uma parte que fala justamente sobre essa questão desse poder absoluto, sobre esse absolutismo. E assim diz: com o fim da Idade Média, os reis assumiram o poder político em prejuízo dos senhores feudais, que acabaram por ser apenas caudatários da monarquia. Esta, pouco a pouco, tornou-se absoluta, cujo exemplo mais famoso e ostensivo foi a monarquia de Luís XIV da França. E assim ele dizia: o Estado sou eu. E ele falava isso com razão, porque pensar em uma monarquia absolutista é justamente pensar nessa monarquia onde busca centrar todo o poder. E quem estava governando a França nesse período que antecedeu a Revolução Francesa foi Luís XVI, que vinha dessa linhagem de Luís XIV, que era tido como esse rei sol, esse símbolo do absolutismo. E Luís XVI buscou dar continuidade a todo esse processo de centralização política, a todo esse processo de centralização das decisões. Então, analisando nesse âmbito político, nós temos o rei Luís XVI no poder, ali com o seu governo de monarquia absolutista. Já trazendo agora para o âmbito econômico, é interessante ressaltar que a França tinha a sua base rural muito forte. A economia rural da França tinha uma grande importância. E durante esse período, a França vem enfrentando uma grande crise de abastecimento, crise também em relação ao alto endividamento, porque assim, a crise de abastecimento foi resultado das más colheitas. E essa questão do endividamento já foi fruto dos conflitos que o país foi desencadeando ao longo do processo. Por exemplo, a França entrou em guerra com a Inglaterra, teve ali a Guerra dos 7 Anos, onde a França acabou perdendo, algo que gerou um grande endividamento. A França também
ajudou no processo de independência dos Estados Unidos. E apesar dos Estados Unidos ter consolidado a sua independência, a França não estava passando por um processo favorável para estar apoiando, toda essa empreitada. Então, com isso, a França só aumentou ainda mais o seu endividamento. Então, nós podemos perceber como esse contexto que antecedeu a Revolução Francesa foi um contexto marcado por uma grande crise econômica. E essa crise econômica acabava aqui por refletir na sociedade. Porque, por exemplo, se eu tenho uma grande crise na produção de alimentos, uma crise nesse abastecimento, essa realidade vai refletir na população. Se tem uma grande crise de endividamento, também vai refletir na população. E já pensando nessa população, também pensando nessa divisão social, a sociedade francesa era desigual e estamental. Mas o que é uma sociedade estamental? Uma sociedade estamental é aquela com pouca ou nenhuma mobilidade social. Por exemplo, se o indivíduo nasceu pobre, dificilmente ele vai conseguir ascender socialmente. E nós temos essa sociedade francesa sendo dividida em estados. Por exemplo, o primeiro estado era composto pelo clero, o segundo estado era composto pela nobreza, e sendo que o primeiro e o segundo estado eram os grandes privilegiados na sociedade. Tinham grandes propriedades, regalias, muita riqueza. E vale ressaltar que o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos. Mas aí vocês pensam, e quem é que realmente acabava sustentando todas essas regalias? Bem, aí que entra o terceiro estado. Esse terceiro estado era composto pela burguesia, que tinha poder econômico, mas não tinha poder político. Também entra os camponeses, que eram esses trabalhadores rurais. Também tem os sans-culottes, que já eram os trabalhadores urbanos, como por exemplo os comerciantes, os artesãos. E nesse terceiro estado também, entra toda aquela população marginalizada. Então, esse terceiro estado é o que acaba compondo o povo. E era o único estado responsável por pagar os impostos, por estar contribuindo, financeiramente, tá dando esses tributos para estar sustentando toda essa regalia, toda essa pompa do primeiro e do segundo estado. E vale ressaltar que esse terceiro estado chegava a ser composto por cerca de 97% da população. Ou seja, a maior parte da população estava ali, centrada no terceiro estado. Então, assim, de maneira geral, essa sociedade francesa, ela é dividida por 3 estados, sendo que o primeiro e o segundo não pagam impostos, vivem ali com todos os privilégios, com todas as regalias, e o terceiro estado, que é a maior parte da população, que era responsável, por estar pagando esses impostos, por estar sustentando toda essa pompa do primeiro e do segundo estado. Então, basicamente, esse é o contexto político, social e econômico que antecedeu a Revolução Francesa.